Vamos falar sobre as urnas eletrônicas, o processo de segurança do voto, a auditagem e essa recente polêmica trazida pelo presidente, a invasão hacker ao TSE em 2018. Não esqueça de mandar a sua mensagem para 980610949. 980610949. Nós vamos conversar agora com o secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Obeto. Doutor Daniel Obeto, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes da Band. Muito bem. Olha, eu vou começar sobre o ataque hacker em 2018. Eu acho que é importante o esclarecimento sobre alguns aspectos técnicos que estão causando confusão e que precisam ser devidamente analisados e esclarecidos. Podemos começar por aí, doutor Roberto? Claro, sem dúvidas. Vamos tentar esclarecer essa situação aí, porque nós temos aí uma situação de um inquérito da Polícia Federal sigiloso, corre em sigilo por uma questão de proteção das informações muito sensíveis da proteção da rede da Justiça Eleitoral, também corre em sigilo na tentativa de se alcançar todos os responsáveis e acabou sendo exposto de uma forma seletiva, descontextualizada e muito tendenciosa, que tem trazido muito prejuízo para a Justiça Eleitoral nesse momento. A apuração feita pela Polícia Federal, ela ainda está em andamento, não está concluso. O que foi divulgado é parcial. Tudo aquilo era sigiloso. Houve a violação do sigilo por parte da Presidência da República, é importante destacar isso. Mas eu vou me centrar não tanto naquilo que está nos laudos feitos pela Polícia Federal, e sim no que o próprio Giuseppe Dutra Janino escreveu a respeito. É parte constante nesse inquérito. Ele que era, na época, secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Então, eu vou pegar aqui um dos elementos chave e eu gostaria que o senhor começasse a explicação a partir do que está escrito. É o item 5.5, que diz respeito ao material acessado indevidamente e o impacto. Então, diz lá o Giuseppe Dutra Janino. Isso, aliás, é o que foi publicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O código-fonte JEDI-UE, acompanhado de seus binários compilados, permite a importação de dados oficiais das eleições e carregamento de urnas com esses dados. Contudo, o software de urna utilizado não tem as assinaturas oficiais da lacração, o que fica evidenciado pelo LED de segurança da urna e pelos procedimentos de verificação de hash e assinatura. Também não seria possível a geração de um boletim de urna válido para a totalização a partir disso. Então aqui está dizendo que com base no que foi acessado pelo hacker, não haveria a possibilidade de geração de um boletim e os dados acessados não tinham a assinatura de lacração, que é uma etapa, um procedimento de segurança que está, inclusive, estabelecido na Lei 9.504, no artigo 66, e na Resolução 23.613 de 2019. Então vamos para a análise técnica. Primeiro, o que é o código-fonte do JEDI-UE? O que é o JEDI-UE? Para que esse programa serve? Qual que é a importância dele nesse contexto? Bom, nós costumamos chamar nos referir a um ecossistema da urna eletrônica. Perfeito. Tá? Porque a urna eletrônica ela não existe sozinha no mundo. Ela faz parte de todo um ecossistema de sistemas, equipamentos, para que a gente tenha lá na ponta da eleição uma urna com segurança. O JEDI-UE, ele é um computador voto executado nos computadores da Justiça Eleitoral. Perfeito. Que faz a geração das mídias. Então, ele é a forma como o TSE envia para os tribunais regionais eleitorais e para as zonas eleitorais os programas que vão para a urna eletrônica. Alguns arquivos, que são arquivos que vêm prontos do TSE, por exemplo, arquivos de candidatos, arquivos de eleitores, esses arquivos vêm prontos. Então, é o JEDI-UE que faz o transporte desses equipamentos por dentro da nossa rede, até a ponta, até o computador onde vai ser gerada a mídia. E o JEDI-UE também constrói alguns arquivos locais
que são de acordo com a parametrização que eu faço. Eu estou gerando uma mídia de carga para sessões 1, 2, 3 e 4 de uma determinada zona eleitoral. Então, essa informação de quais são as sessões eleitorais que estão nessa mídia de carga, de que município que pertence a essa mídia de carga, essas informações são geradas pelo próprio JDAI-UE. Tá? O resto tudo ele pega pronto do repositório de dados lacrados, que é gerado lá nas cerimônias de lacração, de assinatura digital e lacração do software da urna, e traz isso para o JDAI-UE. Então, ele é digamos assim, é um software de transporte do sistema da eleição. Ele não é o software da urna. Né? E essa exposição que houve desse software, me causa até espécie. O que aconteceu foi a exposição de um software, não a adulteração de um software. Nós temos todo um controle de versionamento dos programas da urna eletrônica. O atacante não teve sequer acesso à base onde ele poderia alterar. A base que ele teve acesso foi uma cópia desses sistemas, que é de um sistema de integração automática que é utilizado na fase de desenvolvimento para que se possa ter, a cada alteração de um programa, ele é compilado de novo e tem testes automatizados para garantir a qualidade do sistema. Então, aquilo mesmo se tivesse... Mesmo que tivesse sido feita uma alteração, haveria um mecanismo de controle para sanar o problema. Sem dúvida. Essa alteração seria prontamente identificada, a nossa equipe teria... ficaria evidente para a nossa equipe que aquele trecho de código foi alterado e viriam, pô, alterou aquilo, ninguém mexeu. Então, não é aquela coisa, são milhões de linhas de código, vai alterar, ninguém consegue ver. Não, nós temos controles onde qualquer alteração no código ela é rastreada. Não é casa da mãe Joana. Então, tem uma série de controles no processo que foram propositalmente ignorados nessa digamos, espetacularização dessa invasão à rede do TSE na tentativa de macular a imagem da Justiça Eleitoral e a confiança na eleição. Então, o JDAI não tem capacidade de alterar os programas da urna eletrônica. Nós tivemos no teste público de segurança de 2019, houve naquele teste uma situação de exploração das chaves do JDAI-UE. Se conseguiu acessar as chaves do JDAI-UE, foi uma das vulnerabilidades apontadas naquela ocasião, e o atacante ele fez todas as alterações que ele conseguia fazer com base em ter as chaves do JDAI-UE. Ele trocou o nome do município na eleição. Perfeito. O nome do município que dessa servidade de carga era outro. A gente não consegue, por exemplo, tirar um candidato da urna pelo JDAI-UE, não consegue fazer o programa da urna se comportar de uma forma diferente do que foi programado. Ele simplesmente conseguiria trocar o nome do município. Né? E se trocasse o nome do município a partir da fiscalização, isso poderia ser alterado, poderia haver a correção dessa manipulação, por assim dizer. Sem dúvida, no momento da carga da urna isso vai ficar evidente, algum mesário vai identificar em algum lugar que aqui esse nome está alterado, isso não traria prejuízo significativamente à eleição. Se fosse alterado com o nome do município, a eleição poderia transcorrer normalmente sem nenhum prejuízo ao resultado. O que se fala ali de que o software não tem as assinaturas oficiais, é caso a pessoa tivesse acesso ao software da urna, que nem isso teve, né? Esse software não lacrado oficialmente, mas tendo uma assinatura da fase de desenvolvimento, ele poderia até ser executado na urna, mas a urna evidenciaria isso, ela deixaria vermelho o LED de segurança, alguém veria isso, mas pior, no final do dia da votação, se eu tentasse totalizar aquele boletim de urna gerado na fase de desenvolvimento, o sistema oficial rejeita. E como é que há o controle em relação ao sistema de segurança? Eu acompanho algumas pessoas questionando, né, o TSE, e elas falaram que era possível se programar os dados para eles serem acionados em fases específicas, o que poderia, inclusive, passar por cima dos sistemas de segurança programados de maneira a manipular o resultado. Olha, essas pessoas estão, no mínimo, estão desinformadas, estão inventando, tentando criar algum factoide. Não existe esse tipo de... Como que eu vou programar alguma coisa na rede ou no sistema da urna eletrônica? Porque se eu for programar uma coisa no sistema da urna eletrônica, essa programação tem que estar nos fontes da urna eletrônica.
Eu gosto de uma analogia que o professor Basílio, que é nosso colega, utiliza, que o código-fonte da urna ele é como se fosse uma receita de bolo. Então, eu tenho ali uma receita que diz o que é, quais são os ingredientes e como que o computador tem que fazer para produzir um resultado da urna. Se eu tenho uma receita de um bolo de chocolate, eu olhando para aqueles elementos, eu tenho certeza que não vai sair dali um bolo de cenoura. Eu posso até daqui a pouco desconfiar se esse bolo de chocolate vai ser bom ou vai ser ruim. Então, eu não consigo olhar para um código-fonte de um programa e ter certeza que ele não vai falhar nunca, que não tem uma falha naquele programa. Agora, eu consigo achar claramente naquele programa se tem alguma coisa dizendo assim, se tem 50 votos para fulano, começa a partir daqui a desviar o voto para o outro cara. Isso fica muito evidente dentro de um programa. Então, nós temos essas verificações dentro dos programas, eles são verificáveis, está disponível lá no TSE o código-fonte que foi utilizado na eleição de 2018, para que as pessoas possam ver que não tem isso dentro do programa, não tem essa programação para ficar esperando um momento para que a urna se comporte diferente. Na totalização é a mesma coisa, até porque na totalização eu tenho a proteção da impressão do boletim de urna, né, que faz com que qualquer coisa que acontecesse diferente do normal na totalização ficasse evidenciada. Então, não tem como fazer esse tipo de manipulação, deixar uma bomba relógio para alterar alguma coisa. Agora, do ponto de vista de segurança da rede, a rede da Justiça Eleitoral ela é uma rede como a de qualquer outra organização, ela é sim passível de invasões. Nós trabalhamos diuturnamente, estamos investindo muito para melhorar cada vez mais a segurança da nossa rede, mas nós temos convicção de que é possível que se invada. O crime cibernético, se ele fosse um país, ele seria a terceira maior economia do mundo. Ele só perde, em termos de volume de recursos movimentados pelo crime cibernético, só perde para os Estados Unidos e para a China. Eles não estão sujeitos a nenhum tipo de crivo ético, normativo, eles fazem o que eles bem entendem. Então, é muito difícil barrar um ataque cibernético de impedir que se entre na rede de uma instituição. Agora, diferente disso, é o processo que a Justiça Eleitoral tem em relação ao seu sistema eleitoral. Os dados oficiais da eleição, eles estão segregados, os sistemas oficiais, eles estão segregados e assinados. Depois que está assinado digitalmente, se o hacker fizer qualquer alteração, isso fica evidenciado e o programa não roda mais. Tem uma série de controles no processo que impedem absolutamente que um hacker consiga produzir algum resultado válido, que engane as pessoas numa eleição. Ele pode derrubar... E não há acesso remoto às urnas, nem a introdução dos softwares de forma remota. Eu queria que tu explicasse o processo de inserção do software da urna nela, porque ela não tem porta física de acesso à internet, né? E se eu não me engano, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fica offline durante o dia da eleição. Como é que funciona isso? É importante a gente ter essa... Porque às vezes a gente está tão acostumado com o processo que a gente esquece de explicar como é que isso funciona, né? Sim, o básico, no caso. Os programas são desenvolvidos pelo TSE, o TSE pega os programas, disponibiliza para auditoria, então podem especialistas de várias entidades se credenciarem para lá, certamente se tiver alguém interessado em ir lá e inspecionar os programas, não vai faltar entidade disposta a acolhê-lo para que ele possa lá fazer a auditoria no nome da entidade. Pode ser um partido, Congresso Nacional, ordens de advogados, universidades, a própria Polícia Federal faz isso. Então, dá para ir lá e olhar o programa e ver o que o programa tem dentro. Depois que o pessoal olhou o programa, a gente faz a compilação, que é a transformação do programa num código executável pelo computador. E esse programa ele é assinado digitalmente por uma chave que é gerada naquele momento dessa cerimônia pública. E só o programa com essa assinatura digital, que tem uma raiz específica de confiança, que a urna eletrônica reconhece essa assinatura como sendo válida, e essa assinatura não pode ser feita a qualquer momento, tem todo um procedimento para que ela possa ser feita, há um controle sobre isso também. Então, só o programa que foi gerado naquela cerimônia, com os códigos-fonte, a receita de bolo essa, validada por terceiros, é que isso é que roda na urna eletrônica. Como é que isso chega até o cartório? O TSE distribui o GDI-UE, o pacote de instalação do GDI-UE, com os programas das urnas dentro dele. É isso que nós instalamos no computador do TRE, e lá no computador do TRE nós gravamos cartões de memória. Esses cartões de memória que são levados para a urna eletrônica e são inseridos na urna, e a urna carrega todos esses programas para dentro dela. Quando ela faz isso, ela verifica as assinaturas digitais,
de forma que o programa falso não possa ser nela instalado. Ou vai instalar um programa com assinatura digital oficial, ou com uma assinatura digital de desenvolvimento ou de simulado. Perfeito. Cada uma dessas tem a sua forma de exibição ali de um LED de segurança, e o boletim de urna de um tipo de instalação não é aceito numa outra eleição. Então, só uma eleição oficial que vai rodar ali com sucesso no dia da eleição. Então, isso é que é feita a carga da urna eletrônica. E a partir desse momento, ela não... Eu vi gente, inclusive, falando que haveria o risco na instalação do software. E o óbvio, né? Há 26 anos, no modelo de urna eletrônica, a instalação, e a pessoa dizia, mas então teria que ser individual. Sim, é individual. Exatamente, é uma por uma, não é um irradiador de informação que distribui, né, para todas as urnas eletrônicas de uma vez. Não existe isso. A instalação das urnas é individual. Cada uma delas recebe o arquivo e através desse sistema que o senhor explicou. Exatamente. O cartão de memória, urna por urna, nós inserimos o cartão de memória e informamos na urna que dia hoje, que horas são e para qual sessão essa urna vai trabalhar. E aí ela carrega os dados e se programa para trabalhar naquela sessão eleitoral. Vai ter um teste de funcionamento daquela urna, emitido um comprovante de carga, e ela é passível ainda de ser executado nela um programa externo de validação, que é um programa validado pelo TSE, mas que pode ser desenvolvido por terceiros, para verificar se o programa que está lá dentro realmente é o programa aquele que foi assinado lá no TSE. Então, tem uma série de mecanismos... Além do TSE, é importante dizer isso. Além do TSE, quais organismos acompanham isso? Lá na resolução 23.603, que eu li, tem uma série de órgãos públicos e entidades sociais que participam. Poderia mencionar? Olha, inclusive as Forças Armadas, diga-se de passagem. Exatamente. Então, de cabeça aqui, eu lembro que os partidos políticos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREA, as universidades, o Ministério Público, a Polícia Federal, as Forças Armadas. A Polícia Federal é uma entidade que tem feito, sim, essa verificação. O nosso Superior Eleitoral troca muita informação com a Polícia Federal. Eles têm dado muita contribuição, inclusive, para a gente. A centralização da totalização que foi feita na eleição passada, inclusive agora no parecer da Comissão Especial que foi rejeitado na data de ontem, constava lá como uma obrigatoriedade de totalização primeiro nos regionais, uma coisa completamente absurda, sem menor pé nem cabeça. A centralização foi proposta pela Polícia Federal para melhorar a segurança do sistema, né? Então, essas entidades, várias dessas entidades participam efetivamente do processo para nos ajudar, não só nos ajudar, mas ajudar o país a ter uma eleição mais segura, fiscalizando o nosso trabalho. E o Tribunal Superior Eleitoral, como é que fica o sistema dele conectado à internet no dia da eleição? É fechada as portas do TSE e dos tribunais eleitorais regionais? Como é que funciona isso? Nós tomamos algumas providências no dia da eleição para evitar que alguém receba, por exemplo, um e-mail, acesse algum site malicioso por engano e com isso acabe introduzindo algum tipo de vírus ou abrir porta para algum atacante no dia da eleição, né? Esses cuidados são tomados, inclusive para que alguma porta que eventualmente tenha sido aberta para alguma aplicação, a gente diminui, digamos, a superfície de ataque da nossa rede. Mas nós sabemos que é possível que um atacante entre antes da eleição na rede e a partir desse ingresso anterior ele consiga abrir algumas portas e ter acesso ainda à rede. Então, nós não descartamos a possibilidade de um ataque cibernético no dia da eleição. O importante é que nós temos a absoluta convicção, e no caso esse, inclusive, da rede interna da Justiça Eleitoral, de que qualquer manipulação que o atacante fizesse no processo de totalização, mudando os resultados, ficaria muito evidente. As pessoas que têm o boletim de urna na mão, quando fossem comparar o resultado publicado na internet, identificariam rapidamente que tem alguma coisa errada. Não, tem um boletim, o meu resultado é que está dando X% de votos, X votos para um candidato, e na internet os votos dele sumiram. O que está acontecendo? Isso não acontece, porque, primeiro, a rede é protegida, o processo não é tão fácil de chegar até o ponto dentro da nossa rede onde acontece realmente a apuração da eleição, né? É mais fácil, por exemplo, invadir e modificar a nossa intranet do que chegar até onde se está fazendo a totalização da eleição. Perfeito. A níveis diferentes de segurança.
Mas se tudo isso fosse vencido, nós temos a segurança dos boletins de urna. Então, eu diria assim, que para a urna eletrônica nós temos a assinatura digital dos arquivos, que é uma barreira fantástica, não há como quebrar essa assinatura digital e se produzir um novo programa falso e assinar novamente com essa assinatura digital. A assinatura digital é um mecanismo reconhecidamente válido e seguro para que se possa garantir a autenticidade de algum arquivo. Então, a assinatura digital é o que garante que aquilo que está chegando na urna eletrônica é autêntico. Então, não tem como a pessoa pegar esse cartão de memória e modificar seu conteúdo para botar. E na fase de totalização, nós temos o boletim de urna impresso, que é a nossa salvaguarda para qualquer coisa que aconteça, isso venha a superar as nossas barreiras de segurança. Então, o processo é seguro do início ao fim, não tem porquê essa celeuma toda que é criada, e a gente vê que cada notícia, cada tentativa de acusação, ela cai por terra na primeira explicação. Um monte de bobagem que vem sendo faladas, algumas com arquivos falsos, com cálculos errados, para tentar desmoralizar a justiça eleitoral. Muito bem. Dr. Daniel Obeto, que é diretor de tecnologia da informação do TRE, aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos fazer um break, eu vou pedir para o Dr. Daniel ficar conosco, ficar mais um bloco conosco, para a gente poder também trazer as perguntas do nosso público que está se manifestando através do WhatsApp 980610949. Dr. Daniel, fique conosco, nós já voltamos. E você acompanha o Bastidores do Poder na sequência. Agronotícias com Cissa Kramer. Nas lavouras gaúchas, trigo, aveia, canola. Na região norte do estado, o Fernando conseguiu garantir o herbicida que prepara o campo para receber os grãos de inverno, mas já está negociando cerca de 5.000 litros que ele vai precisar para novembro. O glifosato ajuda os produtores a combaterem as ervas daninhas que competem pelos nutrientes, como explica o produtor Fernando Rossato. Não teria como fazer agricultura sem glifosato, né? Todo o plantio direto aí é baseado na utilização desse herbicida. Se não houvesse esse herbicida, com certeza a gente não teria eficiência a atingir todo o espectro de plantas daninhas que o glifosato atinge e não teria toda essa eficiência, além de um custo com certeza muito maior, porque nós teríamos que utilizar 4, 5 mecanismos de ação para conseguir fazer o que o glifosato sozinho faz. Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor rural. auditopcar.com.br. Você sabe onde encontrar o suplemento alimentar ideal para o seu dia? Na Sanar Farmácia. Contamos com a linha completa de polivitamínicos da Power Corp, que garantem mais saúde e energia para toda a família. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta o seu polivitamínico na Power Corp agora mesmo. Aqui você encontra desde o polivitamínico infantil até o Power Corp Sênior. Onde tem saúde, tem Sanar. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente 3231-4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Venha aproveitar a supervalorização do seu usado como entrada. Pagamento em até 60 vezes, garantia de fábrica e ainda parcelamos a sua entrada. Isso mesmo, parcelamos a sua entrada. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
Um negócio bom é quando é bom para os dois lados. Você já ouviu essa expressão, né? Agora veja o que está acontecendo com a Corsan. O governador contrata o BNDES por mais de 14 milhões de reais para fazer um estudo de parceria público-privada para a companhia. Antes de receber o resultado, decide vender a Corsan em regime de urgência, rasgando os 14 milhões. Que negocinho bom, hein? Só falta saber para quem. O Ministério Público e o Tribunal de Contas já estão de olho. Não a privatização da Corsan. Sindiago RS. Quer a segurança de ter uma regulação médica e serviço de ambulância 24 horas para você e sua família? Os planos para atendimento domiciliar da Transul são a partir de R$ 49,90, podendo chegar a R$ 19,90 para os dependentes. Consulte e proteja-se. Ligue agora e faça o seu. Saiba mais em www.transul.com.br ou 0800 0090 192. Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski, especializada na investigação e tratamentos das disfunções sexuais masculinas. Há mais de 30 anos, tratando com seriedade a sua sexualidade. Clínica Dr. Sérgio Jankowski, CRM 5799, fone 3332-9595. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Muito bem, o Bastidores do Poder está de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora 15 horas e 32 minutos. A temperatura em Porto Alegre é de 19 graus e 1/10 e vamos com a reportagem de trânsito. A Karina Chagas traz as informações. Boa tarde, Karina Chagas. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Ótima tarde, Guilherme Macalossi, ouvintes do Bastidores do Poder. Começo falando da capital. Atenção para obras do DEMAI, provocando bloqueios e lentidão na Avenida Independência com a Rua Sarmento Leite. Quem está na Ipiranga também perde tempo ali no cruzamento com a Rua Doutor Salvador França por conta de um acidente entre carro e caminhão. Na saída da capital, observa ainda a lentidão ali na saída do túnel da Conceição, pela Castelo Branco, próximo à estação São Pedro. Tem um carro enguiçado provocando esse congestionamento. Quem optar pela Zaida Jarros vai ganhando mais tempo. Chegaram as novas cores dos cartões C6 Bank. E você ainda escolhe o nome que quiser para o seu cartão. Peça o seu grátis do C6 Bank. Obrigado, Karina Chagas. E nós estamos entrevistando o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Daniel Obeto. Professor Daniel, muito obrigado por ter permanecido conosco nesse segundo bloco de entrevista, porque é um tema importantíssimo, as pessoas têm muitas dúvidas. Eu vou fazer só mais uma pergunta antes da interatividade com o nosso público, porque é um tema frequente abordado depois dessa polêmica, que foi a permanência do hacker no TSE. A informação de que ele ficou muito tempo ali dentro do sistema, fazendo manipulações, ganhando credenciais de segurança. E um outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar aqui é que a empresa que atuou ali, se eu não me engano, uma empresa terceirizada, apagou os logs do caminho feito por ele dentro do sistema. E alguns estão dizendo que com isso se inviabiliza a investigação e até teses conspiracionistas de que fizeram isso de propósito para que não se descobrisse o que de fato aconteceu. Sobre esses dois elementos, o que o senhor teria a dizer para o nosso público? Bom, primeiro, um ataque cibernético, quando ele é bem sucedido, ele se caracteriza por esse tipo de dinâmica. É difícil um atacante entrar em algum lugar e produzir o estrago que faz, alguma coisa, de uma vez só. Uhum. É muito comum que o atacante ele consiga ter um acesso silencioso, e vá aqui e ali avançando aos poucos dentro de uma rede, escalando privilégios para cada vez chegar num lugar maior. Essa sequência toda de eventos que descreve essa questão, essa permanência toda, ela tem essa característica, né, de que ele pega um acesso e vai subindo. Se a equipe do TSE tivesse identificado esse atacante na fase inicial, certamente ele teria interrompido esse acesso.
É importante dizer também que de 2018 para cá, assim como todas as outras instituições, nós evoluímos os processos de segurança e talvez algumas facilidades que ele encontrou naquela época ele não encontraria hoje, né? Então, certamente se evoluiu nos cuidados. Quanto à questão dos logs, mais uma vez a gente tem uma informação parcial e maldosa que vem sendo colocada, distorcida, e que tenta colocar a justiça eleitoral de uma posição de vítima para uma posição de criminoso. A justiça eleitoral entregou para a Polícia Federal uma infinidade de documentos, inclusive num dos documentos vazados desse processo sigiloso, que a Justiça Eleitoral tem inclusive tomado cuidado de não utilizar os documentos vazados e divulgá-los, porque continua tendo sigilo no processo, né? Então, se alguém está divulgando um dado sigiloso, está cometendo crime. A Justiça Eleitoral não está usando esses documentos publicamente porque são dados sigilosos ainda. Mas dentro daquele documento tem uma relação bastante grande de documentos e arquivos, informações que a Justiça Eleitoral entregou. Aconteceu que esse log especificamente, por uma questão de falha de um equipamento e talvez por uma falha na configuração e falta de cuidado na retenção dessa informação, se perdeu. Mas não é o dado esse que foi perdido está longe de ser o dado mais importante para a investigação. Ele é um dado de um firewall que ele mostra entradas e saídas de tráfego na rede da Justiça Eleitoral. Ele não é o dado suficiente para mostrar o caminho que o hacker percorreu dentro da rede. Depois que ele entrou dentro da rede, não passa mais por esse firewall especificamente. Então, a investigação do que ele fez dentro da rede está em outras informações que foram, sim, entregues à Polícia Federal, mas de uma forma lamentável, vem sendo divulgado que a Justiça Eleitoral apagou os dados, ou que esses dados seriam os dados essenciais para a elucidação do caso. Longe disso, infelizmente se pegou um documento, até é bom esclarecer, esse documento do Giuseppe, que tem alguns trechos que têm sido questionados, ele é um documento que foi utilizado para envio de uma comunicação para a Polícia Federal pedindo que a Justiça Eleitoral investigasse o caso. Então, naquele momento, não era o caso da Justiça Eleitoral. Está inclusive escrito lá, o item 8, finalmente alerte-se sobre a necessidade de tramitação urgente desse processo, é o que informa. O objetivo daquele documento não é esclarecer todos os pontos sobre os impactos da invasão sobre o processo eleitoral, mas sim levar para a autoridade policial informação sobre o ataque e algumas informações básicas sobre qual o alcance que a gente já imaginava que ele teria. Não é um documento onde a Justiça Eleitoral faz uma análise profunda sobre o impacto da invasão, né? A mesma coisa, a questão do log. É um dos logs que, quando se entregou os logs, a gente está faltando esse log. Não, esse log eu não tenho porque aconteceu isso. Mas aí se pega esse ponto especificamente para tentar mostrar que a Justiça Eleitoral agiu de má fé. Longe disso, a primeira oportunidade que se teve, se buscou a Polícia Federal, que é o órgão competente para investigar esse tipo de situação, para nos apoiar na investigação, não só de quem que fez, para que se busque a punição, mas também para usar a expertise da Justiça Eleitoral, porque eles têm as ferramentas para isso, para que se identificasse com uma forma mais clara qual foi o alcance do ataque, para a Justiça Eleitoral poder agir da forma correta. Muito bem. Muita distorção em cima disso, mas... Eu vou pedir agora, doutor Daniel Obeto, para o senhor tentar responder sucintamente as perguntas que o Eduardo vai trazer aqui, para que dê tempo de um maior número de nossos ouvintes possam tirar suas dúvidas. E eu quero mandar aqui um abraço para o ex-vice-prefeito Gustavo Paim, advogado da área eleitoral, inclusive, que vai participar segunda-feira aqui do Bastidores do Poder. Ele está na nossa audiência e cumprimenta aí pela entrevista com o Daniel Obeto. Eduardo Carvalho e o nosso público. Vamos lá, Macalossi, a interatividade no Bandzap 980610949. O Jamil de Gravataí pergunta para o secretário, boa tarde, Macalossi, secretário, como podemos ter certeza de que o sistema interno da urna não foi alterado antes da geração do boletim de urna? Mensagem do Jamil de Gravataí. Vai lá, doutor. Bom, o sistema da urna eletrônica, ele é compilado dentro do TSE numa cerimônia pública e é gerado um arquivo, que é o arquivo assinado que vai para a urna eletrônica. Se a gente olha numa urna eletrônica, faz a inspeção e vê qual é a assinatura do programa que está dentro, a gente tem certeza que é o mesmo programa gerado naquela cerimônia pública. E o programa-fonte que gerou esse programa executável, ele está à disposição no TSE das entidades que queiram fiscalizá-lo. Muito bem.
Vai lá, Eduardo. Vamos lá. O Diego de Porto Alegre pergunta o seguinte: qual é o passo a passo depois de pegarem a urna até os dados irem para o painel que nós vemos no TRE? Essa é a pergunta do Daniel de Porto Alegre. Doutor Daniel. Via de regra, tá? O que acontece? A urna eletrônica, quando o presidente da sessão eleitoral encerra a votação, a primeira coisa que ela faz é imprimir o boletim de urna. É muito importante porque é o que vai nos dar depois um rastreamento pela internet para saber que nada foi mudado. E ele distribui cópias desse boletim de urnas para os fiscais dos partidos presentes e afixa uma na sessão eleitoral, né? Isso, fica uma no local de votação afixado e os fiscais pegam essa cópia e transmitem para ver se tem informações entre eles. O presidente da sessão eleitoral tem a sua cópia, o cartório eleitoral tem 3 cópias e quem tiver de fiscal lá pode pedir suas cópias também. Perfeito. Né? Então, há uma boa entrega desse documento, né? Ele é bastante espalhado para as pessoas para poderem fazer essa verificação depois. Mas aí, depois que a impressora imprime o boletim de urna, ela grava o resultado no pendrive. Esse resultado ele é gravado criptografado, de forma que ninguém consiga abrir o arquivo e entender o que tem dentro, e ele é assinado. Quer dizer que qualquer alteração nesse arquivo gera sua automática rejeição pelo sistema de totalização. E aí, então, se faz a transmissão disso, ele é normalmente levado até o cartório eleitoral, e do cartório eleitoral ele é transmitido até o TSE, e lá a gente faz a verificação da assinatura digital, vai parar no banco de dados, sessão por sessão, e aí depois se soma o resultado das sessões. Então, depois da eleição, a gente pode pegar essa tabela que tem o dado sessão por sessão, somar de novo quantas vezes quiser, para ver se não teve nenhuma malícia, alguma coisa, na soma que gerou o resultado final. Então, a gente pode comparar isso várias vezes, e o resultado de cada sessão ele é publicado na internet para que as pessoas possam comparar com o boletim de urna impresso que foi gerado na hora do encerramento da votação. Deixa eu aproveitar aqui, o Jefferson da Silveira, ele perguntou como é que o eleitor pode auditar a urna e a eleição? Nós vivemos uma sociedade complexa, onde várias situações nós não podemos, nós precisamos depender de instituições e de pessoas especializadas, né? O eleitor pode fiscalizar no final da votação, acompanhando, pedindo a sua cópia do boletim de urna, fotografando o seu boletim de urna com um aplicativo que a Justiça Eleitoral desenvolve e entrega, mas também outras instituições podem fazer o seu, para depois comparar esse resultado no final para ver se não houve nenhum tipo de fraude na totalização. Mas a fiscalização do programa da urna eletrônica está a cargo das instituições. Assim como a gente, quando vai pegar um avião, nós dependemos das entidades de fiscalização e das equipes de engenharia das companhias aéreas para saber se aquela turbina do avião não vai explodir no meio do voo. Então, nós não descemos na pista para verificar se a turbina funciona, porque nós não sabemos ver se a turbina funciona. Então, a lógica do sistema de votação é essa. Nós temos instituições, nós vivemos num país democrático. E não seria diferente, doutor Obeto, se o modelo fosse de impressão de voto, porque dependeríamos de uma estrutura estabelecida com base na lei. Não é o cidadão comum que vai lá na mesa de apuração e conta os votos junto com os fiscais. Não é assim. E da mesma forma acontece com o sistema de apuração digital. Sem dúvida. Lógico, essa pergunta ela tem talvez tenha esse fundo de um gancho para o voto impresso. O voto impresso, sem dúvida, ele facilita essa verificação por parte do eleitor. Não tenho dúvida disso, mas nós temos mecanismos bastante robustos hoje que permitem ao eleitor ter uma certeza de que a urna que está colocada ali, ela vai contar os votos corretamente, né? E o voto impresso traz uma série de transtornos e dificuldades no processo eleitoral que fazem dele talvez uma coisa mais complicada do que a melhoria. E não nos esqueçamos que a proposta que estava na mesa ontem para votação no Congresso Nacional não tinha o voto impresso como mecanismo de auditoria, mas ele jogava fora tudo que nós temos até hoje em termos de voto eletrônico e fazia com que a apuração fosse feita só em cima dos votos, vendo todas as vulnerabilidades da manipulação humana que nós tivemos no passado. Muito bem. Eduardo, nós temos mais 2 perguntas. Eu vou pedir para o doutor Daniel ser objetivo nas respostas, porque já estamos no limite do tempo. Eduardo. Vamos lá, o Sérgio de Esteio pergunta assim: por favor, uma pergunta. É possível adicionar dentro do sistema atual da urna um programa que possibilite a impressão do voto no momento da votação? Mensagem do Sérgio de Esteio. É possível, desde que se tenha o programa, a impressora, um consenso nacional em cima de fatores que realmente façam sentido para fazer. É possível, agora a questão é só se convém se isso é
é interessante para ser feito. Eu lembro que se há risco de reintroduzir a fraude na apuração no Brasil, é exatamente através da mesa de urna. Porque o voto eletrônico provavelmente não será fraudado, mas a potencialidade de fraude sobre a contagem manual dos votos impressos é que poderá colocar o sistema em risco, né? Eu acho que esse é um ponto que tem que ser... As pessoas pensam numa cereja no bolo, mas essa cereja pode ser uma bola de boliche que faz o bolo inteiro afundar. Última pergunta, Eduardo. É feita uma checagem para bater os números do boletim de todas as urnas e o resultado final? Se sim, quem faz essa checagem? Vai lá, doutor. Não há uma checagem de todos os boletins de urna. Mas nós temos, sem dúvida, um grande percentual de pessoas que têm esses boletins de urna na mão que fazem a sua checagem. O que é possível fazer a checagem é dos dados dentro do banco de dados para comparar se o que está publicado na internet confere com o que está dentro do banco de dados. Isso a gente tem que fazer também, óbvio. Mas se eu tenho um universo, digamos assim, 50% dos boletins de urna são verificados e eu não sei quais são os 50%, me escutam? Sim. Eu não sei quais são os 50% que vão ser eu ou um atacante, não sabe quais são os 50% que vão ser verificados. A verificar 50% já seria suficiente para que eu tenha uma certeza de que nada foi mudado. Muito bem. E detalhe, né? Apesar disso não acontecer, existe a possibilidade, porque em todas as sessões eleitorais os boletins são imprimidos e distribuídos para os partidos, que podem inclusive fazer a fiscalização paralela por conta própria, contratando empresas de auditoria. Está lá no artigo 66 da lei número 9.504, né, doutor Alberto? Inclusive, viu, Macalossi, é uma intenção nossa promover, depois da eleição, essa conferência dos boletins de urna. Nós vamos estudar uma forma de inclusive, convocar os partidos para que vão aos cartórios eleitorais, peguem as cópias dos boletins de urna, tenham com eles essa informação para que possam proceder essa verificação. Então, talvez a gente consiga, em algum momento, fazer com que todos os boletins de urna sejam conferidos, para que as pessoas tenham mais tranquilidade quanto à lisura da totalização. Doutor Alberto, muito obrigado pela participação e os esclarecimentos. Eu que agradeço pelo espaço, porque é muito importante nós levarmos essas informações para as pessoas, para não deixar transitar em julgado aí essas aberrações que têm sido divulgadas e acabam contaminando a confiança das pessoas de uma forma muito nociva para a democracia brasileira. E o senhor está convidado para participar novamente aqui do nosso programa. Não faltarão, creio eu, oportunidades. Muito obrigado. Daniel Obeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, aqui no Bastidores.